mais São Paulo, mais que ela nos oferece muitas situações de estresse, oferece. Não é isso, doutor Yuri Buzin? Tudo bem? Prazer, tudo bom? Prazer em recebê-lo. Falei o seu nome corretamente? Yuri Buzin. Isso, falei exatamente, errado, perdão. exatamente. Vocês, Pamela e Fefito, sentem que às vezes a cidade, quando vê, coloca a gente numa situação estressante? Sem dúvida alguma. O tempo todo. O tempo todo, né? Sabe por quê? Choveu, parou. Parou Fora na isso. chuva, o trânsito às vezes para do nada, as pessoas que dirigem final de semana não são tão espertas no trânsito quanto as que dirigem durante a semana, às vezes está poluído, o calor não tem brisa. Então, assim, É sempre... a ideia desse bate-papo é, a gente vai ver no telão situações de estresse para saber como cada um reage e o doutor Yuri depois dá o parecer dele como psicólogo e doutor em neurociência do comportamento. Mas Beleza? apesar de tudo isso, eu amo São Paulo. também. Não, sem dúvida. Tudo tem dois lados, né? Sim. Inclusive morar numa cidade como São Paulo. Uma cidade que não para, ela não para também no estresse, né? Boa, Acaba Pamela. sendo uma consequência. Então vamos ver a primeira situação, que é uma situação de estresse. Como lidar com as situações estressantes de São Paulo, como por exemplo, o semáforo fica amarelo. O que você faz? Acelere imediatamente, já que não gosta de perder tempo com o sinal fechado. Seu humor do dia determinará se pisa no freio ou no acelerador. Sempre desacelera, independente do seu estado emocional. Eu sempre acelero. Eu já briguei com meu noivo sobre isso e já busquei no código de trânsito falando se é amarelo é uma atenção. Então eu falo, a minha atenção é ir rápido. Tá? Não é o vermelho, Não é o amarelo. vermelho, é amarelo. Você, Fefito? Eu sou ariano ansioso, gente. O que, é que vocês acham? Não, eu acelero. Mas eu tenho um exercício que eu pratico comigo quando eu tô vendo que eu tô muito acelerado no trânsito. Eu fico pensando que não adianta correr porque vai parar lá na frente. Então o tempo de ir devagar até lá e o tempo de correr e parar vai ser o mesmo. Muito não é que eu vou chegar antes em lugar nenhum. Eu acelero Difícil trabalhar sempre, com isso. mas eu paro em todas as faixas de pedestre. Ah, isso. Com amor. Exatamente. Com amor. Sem nenhum estresse. Isso não me estressa. O que falar sobre isso, Eu doutor gosto Yuri? muito do exemplo que ele deu, de como controlar ali o estresse dele, onde ele entende que muitas vezes não adianta ele correr, que o tempo que ele vai demorar para chegar até aquele lugar vai ser basicamente o mesmo. É a mesma Então, coisa. 1 minuto a mais, 2 minutos a mais não vai fazer nada demais durante o seu dia a dia, não vai atrapalhar. Então a ideia de você conseguir controlar o estresse ali naquele momento, fazendo um exercício desse, ouvindo uma música ali no carro, ouvindo um audiobook muitas vezes, onde você consegue relaxar e aproveitar o seu tempo, vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor e não precise sair correndo. Impacta na qualidade de vida, doutor Yuri? Sim, quando a gente está falando de estresse, de trânsito, de muvuca e etc., isso vai fazer muitas vezes com que a gente fique muito mal, estressado. E isso acaba, na verdade, gerando consequências negativas no nosso bem-estar. Como, por exemplo, a gente começa a descontar a nossa raiva em outras pessoas, a gente começa a ser intolerante com muitas coisas, arruma brigas que não existe necessidade precisa. nenhuma. É um estado que vai contaminando tudo. Exato, esse estado ele vai contaminando diversos âmbitos da sua vida, tanto pessoal quanto no trabalho, profissional, onde você muitas vezes estoura com alguém porque você está estressado com outras situações. E isso acaba gerando consequências extremamente negativas para você. Sem Então, dúvida. é ideal com que você realmente faça exercícios, comece a ter um pensamento onde, puxa, não adianta eu me estressar por 2 minutos. Você não está sempre correndo. A cidade está sempre agitada, está sempre cheia. Mas isso não quer dizer que você precisa estar acompanhando essa agilidade da cidade. Você pode Perfeito. andar numa boa. Só não precisa ser trouxa também. Sim. Porque assim, tem muita briga desnecessária, muita briga de trânsito desnecessária, mas Nossa. tem gente também que faz o possível para não colaborar com o andamento do trânsito. Vou dar um exemplo muito rápido, porque tem gente folgada no trânsito às vezes. Semana passada eu estava numa ladeira, estava tudo engarrafado, abri o semáforo, a pessoa que estava na minha frente estava no celular, tomando Ai, tempo não dela. pode. Ai, não pode. E aí todos os carros andaram e eu fiquei atrás, Bem o semáforo ia nervoso. fechar de novo. Obviamente, eu buzinei algumas vezes, sabe o que a pessoa fez? Ligou o pisca-alerta e fez assim, ó. Eu vi no banco. Isso E aí- isso é de perigoso, birra. porque você não sabe quem Pois está é, atrás. Você não sabe exatamente. de Eu, birra. obviamente, sou muito educadinho, porque minha mãe me criou muito bem, mas parei o carro do lado, dei ré, parei do lado e falei, você acredita em karma? Tomara que venha uma multa bem grande pra você. E aí fui embora. Essa foi minha grande briga de trânsito. Não teve nem palavrão. Mas ainda assim, o estresse é desnecessário, então vamos colaborar um com o outro. assim, É uma né? provocação, É. né? Sim, é Também é uma uma situação estressante, né? Quando você recebe uma provocação dessa. Exato, é uma situação interessante, mas assim, a gente já começa com uma coisa que está errada, da pessoa usar o Celular celular ao dentro volante. do carro onde está dirigindo e tudo mais. Então isso vai provocando uma série de reações em cadeia. Por exemplo, acidentes, quantas pessoas na verdade acabam batendo o carro por estar no celular.
e causa um estresse enorme no outro, porque o outro vai ter que consertar o carro, vai ter que parar, vai causar trânsito, causa tudo por causa de uma ação simples. Sem dúvida. Bom, próxima situação de estresse muito comum para quem mora em São Paulo. Entra uma pessoa no transporte público ouvindo música alta, sem fone de ouvido. Ainda falta 1 hora para chegar ao seu destino. Você pega o seu celular e coloca outra música bem alta, já que não acha justo ter que ouvir um ritmo que não curte. Como gosta de discutir, vai reclamar com o passageiro barulhento ou fica incomodado, mas ignora para não criar conflito. Tem uma outra possibilidade, hein? Qual? Sai do ônibus, sai do transporte público e pega outro. Ai, mas se for muito trânsito, 2 horas depois Não, você e também eu tô outro, falando isso imaginando uma situação ideal de trem vazio, de metrô vazio. Quando tá cheio, você nem tem essa possibilidade, Eu né? acho que eu me divido na 2 e na 3. Eu conversaria, talvez, não discutiria. Eu talvez fosse falar, baixa só um pouquinho, assim, mas com carinho, mas dependendo do tipo da pessoa, assim. Se eu fosse ver que poderia gerar uma briga, eu não falaria nada. Eu ficaria incomodada. Pode ser, inclusive, arriscado para nós que somos mulheres. Talvez Pamela. eu colocasse um fone de ouvido e uma música para eu ouvir, mas eu tentaria conversar se fosse possível. Senão, eu ficaria incomodada. Você ia brigar, né, Fefito? Por que eu acho que o Fefito vai lá? Gente, eu sou muito transparente. As pessoas veem na minha cara quando eu não tô gostando de dizer algo. Nesse caso, podia até ser perigoso, mas... Você ia lá falar. Eu ia falar. Primeiro porque o espaço é público, o espaço é de todos. Então você não tem que invadir o espaço do outro. Existe fone pra isso. Sim. Agora, antes, talvez eu procurasse cúmplices. Eu trocasse uns olhares cúmplices com outras pessoas no ônibus. Fazer uma turminha. Faria um pequeno motim. Pra obrigar a pessoa a desligar. Ou colocar um fone, gente. Ninguém é obrigado a ouvir seu pagodão, seu sertanejo, seu jogo de futebol. Vocês sabiam que que no Japão é proibido? É proibido. É proibido. É proibido lei. conversar em voz É proibido alta conversar em no voz Japão. alta. Tinha que ter lei. Mas então, doutor, eu tô nessa situação. Eu tô no trem lotado, tô no metrô lotado, no ônibus, a pessoa tá ouvindo música alta. Como que eu vou controlar o meu nível de estresse? Então, acho muito interessante a ideia que ele deu e dela também, que é onde você, principalmente, tenta uma conversa amigável com essa pessoa, ou muitas vezes a gente pode até chamar alguma autoridade que está por perto, muitas vezes que está ali no metrô e etc, para intervir nesse caso, onde você, na verdade, não vai se expor, muitas vezes, porque às vezes realmente é um pouco perigoso, e você fica numa situação um pouco mais calma, onde alguém que tem uma autoridade que pode tomar realmente alguma decisão de, olha, então, vamos sair daqui, isso está incomodando os outros passageiros, tome alguma atitude. Eu acho que é muito importante esse ponto da questão do espaço público, onde as pessoas elas esquecem que o espaço público ele é de todos. Muitas pessoas confundem que o espaço público não é de ninguém. E na verdade ele é de todos, então tem que ter respeito com o próximo. Do mesmo jeito que você gosta de ser respeitado, porque eu tenho certeza que todo mundo ali, ninguém vai gostar de ser empurrado. Então, por que você vai empurrar o próximo? Agora, assim, imaginando a vida real, né? Eu não acho ninguém troca olhares comigo, aquela música vai me atordoando. 1 hora eu saio do transporte público irritada e tenho o dia pela frente. Como é que eu soluciono isso? Não é? Porque isso é a vida real. Isso é a vida real, isso é realmente a vida então, real. Então, fazer aquela música me perturbando, o que eu faço? Já chego no trabalho com evento, às vezes, durante a nossa manhã, acaba com o nosso dia. Tá? Isso muitas vezes acontece porque a gente já está um pouco mais fragilizado, onde a gente supervaloriza aquele evento e acaba levando ele ao longo do dia até chegar em casa, até dormir e começar de novo. Dorme irritado com a ocorrência do começo do dia. Exato. Então o ideal nesse momento, por exemplo, você já está um pouco mais sensível, você já não está muito bem. Tá. Ok, saiu do trem ali, saiu do metrô e etc. Para um pouquinho, tira 10 minutinhos, faça algo para você naquele momento, por exemplo, puxa, eu vou ver alguma coisa na internet, toma um café, toma um café. Faça 10 minutos, um exercício simples de 10 minutos onde você se foca em você, se acalma e segue o teu dia. Soluciona bastante. E soluciona bastante porque é onde a gente quebra um pouco esse ciclo de estresse, de raivas, de intenso. Então quebra esse ciclo. Durante 10 minutos não é muito tempo, não precisa ser 2 horas. 10 minutinhos onde você vai conseguir reestruturar muitas vezes o seu pensamento para que você continue seu dia muito bem. Chorar funciona? Primeiro se acalma. Chorar funciona? Chorar é uma coisa que acontece, isso é uma reação. Eu costumo chorar tanto quando eu fico irritada. Então, mas automático. Seja chorar ou tomar o café, assim, zera para recomeçar. Isso, foi isso que eu entendi. Zera, não vai emendando uma coisa na outra. Isso, não precisa correr. Chorar é tão bom. Nossa, eu choro muito. Nossa. Parece que é um grande suspiro, assim, alivia, né? Você não consegue muito? Chorar, bota Marley e eu, gente, pra assistir. Chora com a cachorrinho. Mas põe pra fora. Boa. Boa observação.
Próxima situação que a gente em São Paulo enfrenta. Qual a sensação, Pamela e Fefito, que a imagem ao lado causa em você? Quando eu escolho vivenciar isso, eu vou de coração aberto. Senão eu não vou. Mas de cara, você olhou e qual foi a primeira? Por exemplo, eu olhei e senti calor. Não, eu olhei e pensei na 25 de março. Não é ela, né? Mas eu qual pensei a nela. sensação? A sensação... Que sensação. Então, eu senti calor. O que você Calor. sentiu? Eu senti calor. É 25, sim. Continuei pensando que era 25. Fefito, 25. qual a sensação? Amor, eu já tô pensando no banho. É que assim, eu pensei justamente na 25 porque é sempre assim, né? Calor é algo que vem, mas não me vem incômodo. Não vem sensação nenhuma. Não me vem incômodo, me vem enfrentamento. Quero ou não quero enfrentar isso? Tá. Isso não é uma sensação, mas acho que é o que me vem, enfrentamento. Quero ou não quero? E você, Fefito, a Topo ou não sensação de... Você consegue achar uma sensação? Olha, pra mim tem uma coisa muito louca. Mais uma vez o papo de vitimismo, mas não é. Eu fico muito angustiado quando estou em lugares com pessoas, muitas pessoas Te à vem minha angústia. volta. E que são pessoas que eu não conheço, porque eu tenho medo que as pessoas me apontem ou riam de mim. E não é me apontem no sentido de me reconhecem, não é isso que eu tô falando. Então é medo, a sensação que vem é medo. É muito difícil quando você cresce sendo apontado como gay, como não sei o que, isso e aquilo. Então, me soltar num lugar desse é medo de Medo. levar palavrõezinhos, assim. Primeira pergunta que eu faço, doutor, qual a dificuldade que a gente tem em identificar sensação? A gente acabou de ver um bom exemplo. Sensação. Um O que bom você sente? exemplo. Não sei. A princípio é que existe ainda uma barreira das pessoas terem contato com diversas emoções, porque não é tão simples assim. Apesar da gente falar hoje de felicidade, tristeza, etc., às vezes é difícil a gente reconhecer ela com tanta facilidade. A gente consegue muito bem, muitas vezes, denominar no outro, que o outro está com raiva, etc., mas reconhecer em nós mesmos é outra coisa, é um outro processo. Por isso que a terapia, a parte de psicologia em si, fazer um tratamento, não é só para quem tem algum tipo de transtorno, mas muitas vezes para aquela pessoa que quer se autoconhecer melhor, que quer evoluir, que quer saber distinguir melhor as suas emoções, que quer evoluir e assim por diante. Agora, qual a sensação que essa foto provoca no Dr. Yuri? É uma sensação da qual eu não gosto muito, porque eu não gosto de lugares onde eu não tenha tanta facilidade de locomoção. Isso me incomoda. Mas então dá o quê? Angústia? Me dá uma angústia, me dá um receio ali naquele momento. Hoje é feriado, a gente tem música, a gente vai ter uma culinária deliciosa. Eu acho que a gente poderia continuar em papos semelhantes como esse no outro dia. Te convido desde já para voltar numa outra situação, pode Eu ser? agradeço, obviamente. Não é sim. gostoso bater papo assim, Com sentado certeza. com os amigos numa saleta. Vou agradecer o doutor Yuri Buzin, que é psicólogo e doutor em neurociência do comportamento, diretor do Centro de Atenção à Saúde Mental e Equilíbrio, CASME, C-A-S-M-E. Instagram do Dr. Yuri, @yuri.buzin, e Yuri com Y, @yuri.buzin. Site do Dr. Yuri, yuribuzin.com.br, Buzin com N de navio no final, yuribuzin.com.br. Desde já fica o convite. Tá Muito bom? obrigado pelo convite. Obrigada eu por que ter agradeço. vindo. Vocês vão para mesa? Você pode ficar um pouquinho mais? Beleza. Eu tô avistando dúvida. delícias, Então ó. tá bom. Então pronto, eu Não tô é? lá.